Primeiro, as notícias. Max Verstappen recebeu uma penalização de 5 posições para o Grande Prêmio do Brasil e não para a corrida sprint. Tivemos a qualificação para a corrida sprint na sexta-feira, mas ele tem essa penalização de 5 posições no grid porque tiveram que instalar mais um novo motor de combustão interna na parte traseira da Red Bull, outro novo Honda ICE. Como venho dizendo em várias transmissões ao vivo e vídeos nos últimos meses, a confiabilidade pode ainda desempenhar um papel importante no resultado do Campeonato Mundial. Não vemos nenhum problema com a unidade de potência da Mercedes na parte traseira dos McLarens, mas tivemos problemas com Max perdendo potência na corrida e, como vemos aqui no Brasil, uma troca de motor de combustão interna. Assim, ele começa o Grande Prêmio com uma penalidade de 5 posições no grid, o que é uma má notícia. No momento, a previsão para domingo é de tempo seco. Estava chuvoso, mas parece que agora vai ser seco no domingo. A previsão para sábado, para a corrida sprint, é de tempestades isoladas, sem previsão exata de quando vão acontecer no Brasil, é claro. Assim, somando todos os problemas que a Red Bull e Max Verstappen têm agora contra a ascensão da McLaren, Mercedes e, claro, Lando Norris se aproximando cada vez mais no Campeonato Mundial de Pilotos e a McLaren parecendo cada vez mais forte no Campeonato de Construtores, então isso resolvido. A outra notícia foi que Kevin Magnussen, que é tão bom em torno do Brasil e vem de uma ótima corrida, é claro, no México desenvolveu uma doença antes do treino de hoje, antes da classificação para a corrida sprint, e seu lugar para o fim de semana foi ocupado pelo último piloto substituto, Oliver Behrman, que, claro, substituiu Carlos Sainz no início do ano e terminou em 7º. Uma corrida muito, muito boa na Arábia Saudita. E agora é Kevin Magnussen sendo substituído pelo piloto que, claro, tem seu lugar para 2025. E esse é Oliver Behrman. E que grande trabalho ele fez para conseguir passar para o Q3 à frente de Nico Hülkenberg, que também não é nenhum bobo, é claro, em Interlagos. De qualquer forma, a outra grande notícia, eu acho, é que Oscar Piastri conquistou a pole para a corrida sprint. Eu digo que acho porque penso que neste estágio do ano é quase inconcebível pensar que a McLaren poderia mais uma vez se prejudicar e se Oscar estiver à frente de Lando amanhã e eles estiverem meio que à frente de todos os outros, que eles não vão dar a vitória e os pontos máximos para Lando agora. Eu acho que isso vai acontecer. Mas foi interessante como Oscar realmente conseguiu a pole para a corrida sprint, porque ele sozinho fez 2 voltas com os pneus macios no Q3. Eles estavam com pneus médios, é claro, no SQ1, SQ2, as 2 primeiras sessões, e depois passaram para o pneu macio no SQ3. E Oscar fez a coisa certa. Ele saiu com um conjunto de pneus macios usados e fez um tempo que, como se revelou, seria bom o suficiente para cerca de P5 no grid. Entrou para um novo conjunto de pneus, literalmente com 1 ou 2 minutos para o final, saiu, e foi assim que ele conseguiu a pole, eclipsando o tempo que Lando havia feito com um novo conjunto ao sair dos boxes, quando o SQ3 começou. Lando, é claro, estava então com um conjunto de pneus usados e se esforçou muito nos 2 primeiros setores. Mas quando viu que Oscar havia ido muito mais rápido, ele desistiu do segundo setor e entrou nos boxes para ceder a pole para seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. Muito bom, um planejamento muito bom nesta ocasião por parte de Oscar. É meio surpreendente que Lando não tenha feito o mesmo. Eles tinham 2 estratégias diferentes na McLaren, mas o tempo também era ameaçador. E você poderia argumentar que a McLaren talvez fez a coisa certa. Eles dividiram suas opções. Eles mandaram Lando, o piloto mais importante neste estágio do ano, para garantir seu tempo com aquele novo conjunto de pneus macios, o que significava que ele estaria com pneus usados no final. Enquanto isso, Oscar, eles assumiram o risco. Talvez não fosse chover. Eles o colocaram com pneus usados e depois um novo conjunto. Bem no final, quando a pista estava um pouco mais rápida. Os outros pilotos, os principais concorrentes, Ferrari e Verstappen, não incluem a Mercedes nisso. Agora, Lewis Hamilton nem sequer saiu do Q2 e George Russell estava 2 ou 3 décimas atrás dos tempos de Max Verstappen na Red Bull. Então vamos falar sobre as 2 Ferraris e a Red Bull. Todos os 3 saíram muito, muito tarde. Estamos falando literalmente de 2 minutos antes de saírem do garagem com aquele único conjunto de pneus macios novos. Eles não tinham saído para fazer uma volta de aquecimento como Oscar fez. E foi um erro deles, é uma mudança de pneus médios para macios, é um choque grande.
E do ponto de vista de Oscar, funcionou muito bem passar dos pneus médios para os pneus macios usados e em seguida para um novo conjunto de pneus macios. E isso realmente o preparou para a volta, configurou-o para a volta. Enquanto isso, os dois pilotos da Ferrari e Max estavam saindo com aquele novo conjunto de pneus macios, sem saber o que esperar, por assim dizer. E foi um trabalho difícil para eles. Charles Leclerc foi ele. Ele fez a melhor volta logo à frente de Max, logo à frente de Carlos Sainz, mas foi incrivelmente próximo e a volta passa muito, muito rápido no Brasil. E o que eu fiz aqui para tentar ter uma melhor noção do que aconteceu no SQ3 com o pneu macio foi calcular a média dos resultados dos 6 melhores pilotos. Conforme terminaram em cada setor, tenha em mente que o setor 1 é todo sobre velocidade máxima, frenagem em alta velocidade na curva 1, passando pelo centro S, descendo pela reta dos fundos. Na curva 4, uma frenagem muito, muito forte na curva 4, mas uma curva longa que requer um bom equilíbrio. E Max, por exemplo, reclamando que não tinha uma boa curva inicialmente com o flap dianteiro que haviam retirado do carro. E então o setor 2 é todo sobre a entrada em curvas de baixa velocidade e tração, com muitas curvas em zigue-zague, subindo e descendo a colina. E então o setor 3 é uma combinação de velocidade média alta, tração e também uma longa reta de alta velocidade. E uma longa subida para a unidade de potência saindo daquela última curva, aquele último toque. Então, embora Oscar Piastri tenha conseguido a pole, você pode ver quão bom e rápido Lando Norris tem sido o dia todo com o pneu médio e o pneu macio. E em termos de velocidade máxima, ele simplesmente dominou este circuito. McLaren e Lando juntos entenderam completamente este circuito e eles são de longe a combinação mais rápida por lá. Algo que eu disse que provavelmente aconteceria no seco quando estávamos falando sobre isso há alguns dias com Cameron. E é difícil ver como Lando não teria sido super rápido ao redor do Brasil. Se estiver molhado, é uma história diferente. É claro, Lando provavelmente ainda será muito bom, mas no seco, 1,67. Se você calcular a média de seus 3 resultados, ele foi o primeiro no setor 1, o segundo no setor 2 e o segundo no setor 3. Então, uma média incrivelmente boa para Lando com 1,67, Oscar Piastri em segundo, atrás de Lando no setor 1. Primeiro no setor 2 nas partes realmente boas e apertadas, que é onde você esperaria que o novo conjunto de pneus macios fosse tão bom no final, mas apenas P4 no setor 3, possivelmente superaquecendo um pouco os pneus no setor 3. Não há muita diferença na velocidade máxima, mas mesmo assim, um P2 muito, muito sólido. Se você considerar as médias, que grande desempenho da McLaren Mercedes hoje, absolutamente excepcional. Charles Leclerc, 3,7, distante dos McLarens, mas pode-se dizer bem, à frente de Max Verstappen e Carlos Sainz. Ele foi apenas 7º no setor 1, mas depois foi realmente bom nos setores 2 e 3. No setor 2, ele foi 3º, logo atrás, dos McLarens, e na verdade foi o mais rápido no setor 3. Uma performance muito boa de Charles Leclerc. A única coisa que realmente o pegou foi o setor 1, e talvez ele não tenha aquecido os pneus na temperatura exata no momento certo. Foi muito difícil o aquecimento aqui com os Pirellis no Brasil. Este é o mais macio da linha dos Pirellis, mas fazer esse pneu macio funcionar por uma volta foi realmente, realmente difícil. Max Verstappen apenas 5,7, e isso te dá uma ideia. Esta visão geral, enquanto entramos nesta última fase da temporada, restam apenas 4 corridas agora, se incluirmos o Brasil. Max 5,7 comparado com Lando Norris 1,67. E veja os resultados do Max: 3º no setor 1 apenas, 5º no setor 2 e apenas 9º no setor 3. E tudo foi realmente, realmente próximo. Mas isso também reflete que a Red Bull não é tão rápida quanto a McLaren em linha reta. Estamos falando de 2 ou 3 quilômetros e com certeza não tem uma boa entrada em curvas de baixa velocidade ou tração, provavelmente. E está ali em termos de curvas de média velocidade, mas a Red Bull ainda está lutando para acompanhar o ritmo, para competir com a McLaren, e a McLaren aqui com ainda mais atualizações, utilizando uma nova asa traseira no carro apenas para ajustar o carro em termos de downforce, o downforce específico de Interlagos, uma espécie de downforce de médio alcance que eles têm, e que ótimo trabalho estão fazendo no departamento de aerodinâmica da McLaren nesse sentido. Carlos Sainz, 5,7, exatamente o mesmo que Max Verstappen, o que se pode dizer que é bastante bom do ponto de vista da Red Bull, suponho, dividindo os Ferraris, mas igualmente para Max estar fazendo os mesmos tipos de tempos médios de setor que Carlos
Carlos Sainz conta sua própria história, que a Red Bull está longe de onde a vimos. No passado, Carlos Sainz foi o quinto mais rápido no setor 1, o quarto mais rápido no setor 2 e apenas o oitavo mais rápido no setor 3. E lembre-se, Charles foi o mais rápido de todos no setor 3, então foi aí que Carlos perdeu todo o seu tempo. E finalmente, George Russell, que foi quarto no setor 1, sétimo no setor 2 e sétimo no setor 3. Então a Mercedes realmente lutando, e isso ficou evidente com Lewis Hamilton deslizando por toda parte em curvas de média velocidade, travando as rodas e, de modo geral, parecendo muito desconfortável com o carro. Há muita conversa sobre como acertar as temperaturas dos pneus e como fazer o aquecimento, mas Lewis nunca conseguiu, infelizmente, se acertar nesse sentido. Vamos dar uma olhada rápida nos outros tempos após o George P7, Pierre Gasly, outra excelente performance na Alpine Renault, consistentemente rápido. Vamos torcer para que ele tenha uma corrida decente por uma mudança. E então Liam Lando também, excelente no Honda Bicarb. É interessante como seu ritmo puro está realmente começando a desestabilizar Yuki Tsunoda, que não conseguiu sair do Q2. Alexander Albon P9 pela Williamson Sade. Mais uma boa performance dele. E Oliver Behrman, excepcional novamente na Haas. A Ferrari será pilotada por Kevin Magnussen, que estava bem na reunião de quinta-feira, mas pegou um vírus estomacal na noite passada e ficou desidratado e perdeu energia. Melhore logo, Kev. Você teria ido bem hoje, com certeza. Lewis Hamilton começará em 11º. Dia decepcionante para ele novamente. Os carros estão deslizando por toda parte. Nico Hülkenberg em 15º. Sérgio Pérez teve mais um dia decepcionante. Para Sérgio Pérez fica a dúvida de quanto tempo mais essa saga da Red Bull e Sérgio Pérez vai se arrastar. Franco Colapinto da Williams Mercedes se saiu bem ao avançar para o Q2, eliminando Franco Albon e Esteban Albon no processo. E só para voltar a Alexander Albon, ele conseguiu entrar no Q3. Estava na garagem quando a bandeira quadriculada foi agitada e acabou sendo rebaixado para a 10ª posição, então ele teve muita sorte de conseguir passar para o Q3. E, finalmente, vamos dar uma olhada na armadilha de velocidade para a qualificação da corrida sprint. Lewis Hamilton 3:29. Eu acho que ele teria gostado de ter sacrificado um pouco daquela velocidade máxima para ter um pouco mais de aderência na fase de aquecimento do seu carro. Lando Norris, isso conta a sua própria história, não é? Também, 3:29. Eu tive que realmente colocar um ponto e deixar alguns dos pilotos de fora antes de chegarmos à Ferrari em 3:25. Você pode ver o trabalho que a McLaren fez para ter essa quantidade de aderência e essa quantidade de velocidade máxima, 4 km por hora. Grande diferença entre a McLaren e a Ferrari. Então é isso. Corrida sprint, como eu disse. Max não tem penalização para isso, então ele vai largar em P4. Ele realmente precisava compensar essa penalização estando na pole, então este não é um bom começo de fim de semana para ele. E pode realmente piorar à medida que o fim de semana avança, porque mesmo que ele seja realmente rápido amanhã na qualificação para o Grande Prêmio, isso o coloca o que P6 no grid, ele provavelmente vai estar P7, P8. Realisticamente, e isso o coloca bem no meio, ouso dizer, da proximidade do acidente na primeira curva. E já vimos vários desses em Interlagos. É uma parte da pista muito, muito difícil de passar sem bater em alguém ou ser atingido por alguém. E Lando provavelmente estará muito à frente em ar limpo, e isso já, como eu disse, não parece um bom final de semana para Max e a Red Bull, mas qualquer coisa pode acontecer, é claro, e amanhã pode estar chuvoso. Como eu disse, a previsão para domingo ainda é de tempo seco, mas estava molhado e pode ficar molhado novamente. Quem sabe. Gostaria de terminar expressando minha simpatia e pensamentos para todos aqueles afetados e, claro, para as famílias que estão enlutadas pelas inundações que tivemos aqui na Espanha, em Valência. Simplesmente inacreditável. Havia um teste de Fórmula E marcado para Valência na próxima semana. Claro que isso foi cancelado. Foi transferido para Jarama, em Madrid. E onde estamos, somos muito afortunados. Foi muito isolado, mas nossos corações e orações vão para todos aqueles afetados por essas terríveis inundações. Então, aqui estamos. Estamos muito felizes por estar aqui hoje. Um grande agradecimento à Jetcraft, à OEM Exclusive e à Track Ninja. Queremos expressar nossa gratidão sincera à Jetcraft, à OEM Exclusive e à Track Ninja por seu apoio inestimável. Um grande agradecimento a você também. Agradecemos profundamente a você, nosso público, por estar conosco nesta jornada. Até amanhã. Esperamos vê-lo novamente amanhã para
mais aventuras e experiências incríveis. Obrigado, muito obrigado por tudo.